Vamos voltar para as Aham. categorias. Vamos pensar um pouco nas causas. Por que que você acha que os baby boomers ainda têm um comportamento parecido com a Silent Com a Generation, geração dos com a pais. geração dos pais, que eu dizia que a minha avó é a geração dos meus pais, né? Por que que eles ainda têm um comportamento parecido? Eu acho que, antes de tudo, porque você teve menos rupturas do tipo que, Tecnológicos? com certeza, rupturas tecnológicas que estão diretamente ligadas ao fluxo da narrativa da vida, Sim, certo? Velho narrador, sim. certo? Você teve, veja, rádio, sabe? Silent Generation tinha rádio, Baby Boomer, geração da TV? TV, mas você tem a imagem como diferente da TV, mas a TV não acabou com o rádio. Aliás, nenhuma mídia acaba com nenhuma outra, É. o que muita gente acha que é uma razão para ser otimista, né? Mas assim, então você não tem rupturas muito graves na vida. Você não tem rupturas de, por exemplo, lá no final da Primeira Guerra Mundial, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, você tem na Inglaterra uma discussão sobre como vamos educar as crianças a partir de agora, já que nós fizemos a Primeira Guerra Mundial, a gente não presta. É. Certo? Então, que valores, como se costuma falar hoje, nós vamos passar para as crianças, isso nas escolas, Para não né? acontecer Mas de seguramente novo. devia atingir as famílias também. Mas o que eu estou falando é sobre as escolas. Para que eles não façam outra. Não deu certo, Não, fizeram. fizeram. Mas assim, daqui a pouco fazem mais uma. Então, quase lá, Quase, estamos quase lá. quase. Né? Então, assim, naquele momento, essa crise ali nas escolas começou a se discutir a ideia de que quem deveria dizer como devemos proceder com as crianças seriam psicólogos, que naquela época, eu estou falando aqui anos 20, hein? Sim. Na Inglaterra, tá? Chegando nos anos 30, tá? Psicanálise ainda no gueto, Na realidade, assim. eram É, filósofos. Eram filósofos que se dedicavam ao que você chamaria de psicologia hoje ou ao que você chamaria de pedagogia hoje. Dou dois exemplos nominais. William James, nos Estados Unidos, entre a psicologia e a filosofia, e John Dewey, nos Estados Unidos, entre a filosofia e a pedagogia, certo? Então, teóricos, portanto, de como você deveria proceder na educação e de como você deveria proceder na psicologia, na preocupação com a vida emocional, sei lá. O que eu quero dizer é o seguinte: mesmo que isso tenha surgido ali, portanto, a gente poderia falar entre a Silent e o Baby Boomer, que o Baby Boomer, então, se o Baby Boomer é caracterizado como alguém que nasceu depois da Segunda Guerra, ou no finalzinho da Segunda Guerra, então, assim, imagina que você tem já uma geração anterior que começa a se preocupar com isso. Mas primeiro tinha pouca divulgação. Quem sabia que era William imagina. James? Quem sabia que era John Dewey? Quem É. lia alguma coisa? É. Né? Então, só que de lá para cá a coisa pegou. Então, os pais não têm coragem de dar um passo sem psicóloga. Os pais têm alguns que seguem até gente das redes sociais. Umas figuras completamente que você olha e diz assim: da onde apareceu isso? E tem pais seguindo essas pessoas, achando hoje o modo de criar crianças é assim. É. Amanhã o modo de criar crianças é assado. Então, a resposta para a tua pergunta eu entendo assim: você tem ainda uma continuidade, aquele tipo de continuidade que o pensamento conservador britânico valoriza. E Ou você seja, também. e eu também, graças a Deus. Ufa. Né? Então, assim, o melhor foi o graças a Deus. Então, assim, por quê? Porque é uma continuidade de hábitos e costumes testados, entre aspas, que Não não é é uma ideia de teste, gabinete. não é uma ideia de gabinete. São hábitos e costumes que vêm vindo, ó, eles vêm há muitos séculos, com ajustes muitas vezes não projetados, mas que foram acontecendo à medida que as coisas iam ocorrendo no mundo, e, portanto, não deu tempo de nenhum ser humano, aí eu vou falar de novo como conservador britânico clássico, não deu tempo de nenhum cara teórico e depois mulheres teóricas também terem ideia assim: eu descobri como tem que fazer.
Agora eu sei Achei a fórmula. achei a fórmula de educar todas as crianças do mundo, de salvar o mundo todo. Ainda não tinha esse tipo de pessoa que é justamente o sujeito E que tem nenhum ideias de canal, gabinete. e nenhum canal de YouTube para. Aí fudeu Aí total. fodeu. Depois o Mas, canal do YouTube ficou pior ainda do que o russo. Né, mas eu te perguntei isso, que eu queria levantar também algumas questões de ordem material, né, por assim dizer. Então, eu queria aqui recuperar tanto o Bauman, da sociologia, como o Eric Hobsbawm, que é um historiador, porque o pós-Segunda Guerra Mundial, a partir da década de 50, foi um momento de muita expansão do sistema capitalista. Você teve o Fordismo, a gente falava, né, que cada uma dessas mudanças que afetam o comportamento das gerações vem muito de uma mudança tecnológica. E o Fordismo foi uma delas que começou a produzir. A esteira fordista aumenta a quantidade de produtos, diminui o custo e faz com que as classes médias surjam. Surjam em que sentido? Como potencial consumidor. Elas já existiam, evidentemente, mas elas não existiam para o marketing. Elas não existiam para o mundo da mercadoria. Então, o Eric Hobsbawm, por exemplo, chama os 30 anos do pós-Segunda Guerra Mundial de os anos dourados do capitalismo. Nos países desenvolvidos, de novo, a gente está falando majoritariamente dessa história, né? E isso impacta diretamente. Então, você tem um capitalismo que começa a produzir mais, mercadorias mais baratas, os gadgets dos quais você falava, o aspirador de pó, que é a tal da evolução feminina da década de 50, e essa sociedade de consumo de massa surge pela primeira vez na história. E isso afeta, não? Porque se Baby Boomer era mais ou menos parecido com a geração anterior, porque as condições materiais eram as mesmas, essa virada para a geração X, do ponto de vista do comportamento, é a maior ruptura. Porque daí vem a contracultura também, que a gente falou no episódio 1, a sociedade de consumo de massa, a televisão, né? Você tem até o lema Revolution will be not televised, né? Que a sociedade da imagem, que a realidade passa a ser mediada pela imagem. Então, eu acho que é a partir da X, não sei se você concorda, mas eu acho que é a partir da X que a gente tem, de fato, uma ruptura comportamental substantiva. Sim, é a primeira geração perdida. Mais infeliz, como diria seu infeliz, amigo. como disse ele. É a primeira geração, e que era a geração dele da nossa conversa, né? A primeira geração infeliz, que já não sabe direito o que é. Inclusive, não se sabia nem como chamá-la. Então se chamou de X. Que é X, né? É o X. Você sabe que, aliás, a própria Jean Twain faz referência a isso, houve uma tentativa de se referir à geração X como Baby Buster. Uau! Porque pesado, era a hein? primeira geração que começou a dizer sei não. Não sei não, vale a pena, não vale. Foi a primeira, Sim. né? Vale a pena, não vale a pena. Daí o Baby Buster, né? Sim. Mas evidentemente era uma expressão que não ia vender bem. Então o melhor foi deixar aquela dúvida lá. E, aliás, quando você fala desses anos gloriosos, essa expressão na Europa é muito forte, né? Os franceses chamam dos 30 gloriosos, mesmo período. Sim. Que é o período que parecia que o mundo ia dar certo. Aí veio a guerra do Yom Kippur. Aí os árabes começaram a subir o preço do petróleo como forma de pressão sobre o mundo ocidental. E aí a coisa começou a desandar, e aí ela vem desandando até hoje, ela está desandada, né? Mas aquele momento lá foi muito importante, porque foi um momento assim, tipo, pouco parecido com a crença que os europeus tiveram num certo momento de que no 19 ia dar certo. Sim. Entendeu? Que ali no 19 a coisa ia começar Tinha uma euforia, andar. né? Vinha-se de duas guerras. Se você olhar os primeiros 50 anos do século XX, é tiro, porrada e bomba. É guerra, é fome, é pobreza, é tudo, é crash da bolsa, é revolução bolchevique. Aconteceu tudo. Aí passa os primeiros 50 anos, o pessoal fala, nossa, será que agora vai? Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Os americanos jogaram um monte de dinheiro ali para segurar o avanço soviético na Europa Ocidental. Sim. É por isso que às vezes eu acho engraçado quando eu vejo alguém falar assim, não, porque nessa época o mundo está terrível, o mundo nunca esteve tão mal.
Meu, isso é um atestado de ignorância. Eu dou um conselho para você, não fale isso por aí, tá? O mundo nunca esteve tão mal. Que época difícil. Você tem remédio, você tem Olha que... hospital, entendeu? Imagine se você tivesse Analgésico. nascido na primeira metade do século XX na Europa. Que festa que ia ser. Opa. Mas voltando à geração X, de fato é uma geração que experimentou, por exemplo, primeiros impactos, maio de 68, Exato. movimento hippie, contracultura. Questionaram, então, contra a cultura, como a gente também falou no primeiro episódio. Contra que cultura? Contra essa cultura dos pais, baby boomers e da ideia de que se tem que formar uma família heteronormativa, ter filhos. Então... Adorei o heteronormativo. Adorei. Porque foi uma concessão que você fez. Foi uma concessão para a gente ver se a gente fala a mesma língua. É isso aí. E então a família foi a instituição mais atacada na contracultura, ou seja, era uma revolução de costumes. Apesar que naquele momento dos anos 60, voltando à expressão que você usou, o tema da heteronormatividade ainda não era uma grande pauta, não, né? Não, muito longe do que é hoje. Né? Ela veio aparecer depois. Nos 90 nos Estados Unidos. Inclusive, pode-se identificar muitos comportamentos de gurus da época e líderes da época que seriam considerados hoje comportamentos homofóbicos. Né? Para começo de conversa, o marxismo histórico considerava a homossexualidade como degeneração burguesa. Exato. Né? Eu estudei o Pasolini, lembra? No começo da minha carreira acadêmica. Ele foi expulso do Partido Comunista porque ele era homossexual. E ele foi, não é que ele foi morto, ele foi dilacerado, ele foi atropelado 20 vezes. Então, degeneração burguesa. Qualquer bolchevique pensava isso daí, né? Mas a coisa andou, para a sorte do mundo, a coisa andou nesse sentido e tal. Mas, assim, eu acho que a geração X... eu estou lembrando aqui um pouco do Nelson Rodrigues, né? Sempre ele. Sempre ele me acompanha. Ele está até aqui, né? Cadê ele? Ele está até aqui. Porque, assim, quando ele escreve umas crônicas sobre maio de 68, que ele dizia que não era revolução coisa nenhuma, porque ele dizia que para ser revolução tem que cortar a cabeça. Né? O modelo da Revolução Francesa. Se não cortou cabeça, se não tiver guilhotina, não é revolução. Mas ele dizia que a Revolução mais 68 começou porque o problema todo foi porque os alunos de Nanterre e outras universidades em Paris, na França, não queriam poder ir dormir com as colegas no dormitório feminino. Né? E como não se permitia, então eles resolveram chutar o balde. Tanto eles quanto elas. Vou transar? Então nós vamos quebrar tudo, vamos parar a cidade, né? Ou seja, é quase como uma interpretação freudiana do maio de 68, né? Que o Nelson faz. Mas é que embaixo disso, dessa ideia do Nelson, sempre quando eu li essas crônicas sobre maio de 68 do Nelson, me via isso na cabeça, é quase como se a geração X foi a primeira vez que um grupo de egressos de famílias de melhoria econômica e material ficaram entediados, coitadinhos. Eu ia falar exatamente isso, né? Que tanto Bauman quanto o Hobsbawm, a literatura em geral aponta para isso, né? Houve um crescimento material e uma nova condição para essa classe média, que agora foi alçada a uma classe média com poder aquisitivo, com certo conforto, com escola, com tudo garantido. Podendo viajar. Exatamente, com tudo garantido. E aí os filhos tinham menos necessidade de ajudar na família, então puderam ficar entediados e começar a questionar: por que eu vou fazer igual a vocês? Porque, inclusive em relação aos boomers, né? Quantas mulheres começaram a ter, agora pensando como Tolstói, que era um paranoico com esse assunto de infidelidade feminina, né? Então, assim, não é à toa que escreveu Ana Karenina, assim, à medida que as mulheres boomers começaram a ter gadgets para resolver os problemas da casa, né? Elas começaram a ficar com tempo livre. E aí veio a pílula. Cabeça. E aí piorou tudo. Piorou tudo. O Tolstói suspeitava que médicos que atendiam mulheres e ensinavam a elas a transarem sem engravidar era porque queria pegá-las. Né? Mas assim, aí quando veio a pílula, acabou. Juntou com o aspirador de pó, então, porque assim, se acaba o trabalho caseiro mais cedo, fica com tempo livre, e não tem a pílula,
Como dizia minha avó, cabeça vazia, oficina do diabo, certo? Então, pulando para os filhos, né? O X, o que acontece? A vida estava mais mansa de alguma forma, materialmente falando, como você dizia. E aí a vida mais mansa, você não tinha que trabalhar em casa, não tinha que, de repente... Ajudar os pais, pagar uma parte andar das com roupa despesas. puída, pagar, né? E aí, então, o que aconteceu? Tinha educação, teve acesso a colégio, O que universidade. aconteceu? Eu vou quebrar tudo. O mundo não serve mais, eu vou quebrar tudo. Eu tenho que consertar. Porque ainda tem gente querendo mandar em mim. Eu vou quebrar tudo. E nós estamos nessa até hoje. Não, estamos nessa não, porque aí eu acho que vem o grande ponto de virada, do ponto de vista do comportamento geracional com a X, e é isso que o Lash captura como o início da sociedade, da cultura do narcisismo. Porque daí, com uma condição material melhor, sujeito não precisa mais ter acesso à educação, tem acesso a viagem, tem acesso a uma vida confortável, de classe média, que antes era restrita à classe média alta e alta, e então, de repente, não quer mais fazer o que os pais faziam e se volta para os próprios desejos. E aí que mora o problema. E aí que mora a nossa infelicidade, que o seu amigo dizia. Você foi a última geração feliz. Porque realmente ficar escravo do seu desejo é a maior miséria. As pessoas acham que é bom. Não é. Não é. Não é. Melhor ter alguma coisa que você tem que fazer do que ficar o tempo inteiro pensando... Mas o que é que eu quero? Porque esse é o enigma da filosofia, da psicanálise da vida. Você não sabe o que você quer. E aí você fica... E nunca vai saber. E ele é plástico. Eu quero isso. Não, não é isso, é isso. Aí se eu consigo isso, não, mas não era isso. Não, mas era isso, não, agora é isso. E o tédio que vem quando você consegue as coisas. E você tem um sistema de mercado que trabalha exatamente em cima disso, né? Isso, que a gente tratou no primeiro episódio também. Porque ele vai te oferecendo e tal. Mas, Gabi, você é uma millennial, é isso? Você se aceita como millennial? Eu digo assim, pela classificação você Pela classificação eu não tenho o que fazer, né? Agora, pela vontade é isso, eu queria... Você queria ser uma boomer. Eu queria ser uma boomer, talvez meio X, assim. Já queria ter a pílula, talvez. Assim, já um pouco perdida. Já um pouco perdida, exatamente. Mas assim, mas eu te perguntei se você se vê como uma millennial, você tem relação com milênios. Eu digo no seu ciclo de amizades da sua idade. Poucos, né? Poucos? Você prefere outra gente mais velha. Sempre você prefere gente mais velha. Por quê? Você acha que os milênios são chatinhos? Coitados, os milênios hoje, coitados, apagam boletos. Não, 40 anos tá todo mundo perdido. Mas é milênio, 40 anos. Exatamente. Por essa classificação, né? Exatamente por isso que me dá preguiça. Porque eu tô levando a vida a sério já faz um tempo, né? Já faz um tempo. Então, assim, sei lá, eu ainda cheguei tarde no levar a vida a sério. Comecei com 25, comecei a trabalhar lá na FAP e tal. Então, dá um pouco de preguiça ver. Você tá chafurdando nesse problema? Esse aí já passei faz uns 10 anos já. E aí você fala isso para seguras? Às vezes eu falo, às vezes eu fico quieta, porque eu passei eu só dou uma brochada, assim, vou me afastando. Mas eu tenho só um inner circle, né? Eu falo com 10 pessoas na vida. Eu falo, no meu velório não vai ser cheio, mas as 10 que estiverem lá sabem que eu tô lá e que eu estive lá para elas a vida toda. Você está sendo otimista, que pode cair para 5, né? Pode. Dá um tempo. Pode. Mas é que essas 10 eu venho cultivando há 25 anos. Então são pessoas... 10. São pessoas que estão 25 anos. Agora, você, professora... Né? Durante alguns anos, né? É isso, assim, Sim, não, professora ainda. Né? Uma vez você professora, lidou com sempre. Z. Lidei com Z. Você acha que essas classificações todas que os livros falam hoje em dia e tal, que pegaram a coisa lá do marketing, da publicidade... E eu sempre digo que, alguns anos atrás, o povo de publicidade e marketing estava entre as pessoas mais inteligentes que eu conhecia do ponto de vista da discussão. Hoje, eles começaram a acreditar nas merdas que se produz e acabaram entrando nesse papo fora de marketing de causa. Tem coisa mais picareta do que isso. Também, né? Os jornalistas, esses acho que foram antes dos publicitários. Né? A gente cativando o ódio. Não. É com muito amor. Com muito amor. Mas, assim, olha... Não, o que eu queria dizer é o seguinte... Você percebeu, até quando você deu aula, que já era geração Z,
Essa literatura toda tá certa? Sim, eu dei aula até o final de 21, então foi muito ruim. O final da pandemia foi muito ruim para Ali todos também nós, foi né? dramático. Olha, eu lembro de uma cena, porque eu tenho uma memória assim, visual. Eu lembro, eu estava numa viagem com a minha mulher, a minha filha, isso, sei lá, talvez 2010. Já tem. Mas a gente estava em Tel Aviv. Eu sei porque eu estava na casa de Tel Aviv, no sofá, falando com uma jornalista da Folha, conversando sobre o fenômeno MGTOW. Então, 2010. tem no mínimo uns 15 anos essa brincadeira. Pois é. Que essa ideia novo. A Ellen Smith fala do MGTOW. Na realidade, ela é a guru do MGTOW. A do Men on Strike, Sim. lá, a psicóloga. Ela é a guru. É engraçado que é uma mulher, né? Ela é a guru dos caras. Mas o MGTOW surgiu, eles ainda não eram tão terríveis quanto esse Red Pill aí. Eu digo na linguagem. Tem Red né? Pill, tem Black Pill, tem agora... tem uns que são mais ainda Black Pill ainda é mais forte. Porque Red Pill é uma citação do Matrix. Matrix, né? Totalmente Que distorcida. eles estariam acordados, né? Tomou a esperma, pílula vermelha, então eles pararam de se enganar. É. Assim, mas, sei lá, muita gente acha ao longo da história que se você acordar de vez, a vida fica insuportável também. E esse Você precisa pensamento, ficar um pouco fora do esse ar. pensamento com certeza. que você não quer ter sofrimento, então não tem relacionamento, você não quer sofrer pelo teu time, então não torce por ninguém. É fácil, assim, você tirar o sofrimento se você também tira a parte boa do negócio, né? Mas tem gente que é mais fiel ao time do que ao amor. Né? Pô, como tem. É verdade, com certeza. Qual é seu time? Se dedica Passou uma coisa mais, na- eu não passou tenho. na cabeça? Dá bola pra não, time? não dou bola pra time, mas se tivesse Cruzeiro que escolher, ou um Atlético? Cruzeiro, Lá né? é Cruzeiro Atlético. Cruzeiro, acho que sim. Me pergunta um jogador, não sei, não faço ideia. Você simpatiza Tô com em o outro Cruzeiro, rolê. não Galo. Não, tem que agradar os pais, né? Tios, então. Eles pai, são tio, cruzeirenses? tios. Ah, tá. Raposa. Mas é engraçado isso, porque assim, interessante na verdade, porque quando você explica esses livros de 1970, esses autores que já fizeram essa leitura antes mesmo da internet ter essa abrangência, enfim, mais do que abrangência, porque em 1970 era muito restrito. A gente vê esses movimentos de hoje, que também tem movimentos do lado das mulheres também, que também são extremistas, Sim. ou que são radicais, enfim, num nível que às vezes se torna incompreensível. Mas é muito interessante observar que isso tem o mesmo fundamento, né? Tanto as coisas... Quando você explica que lá já foi compreendido que existia uma mercantilização, que existia essa coisa de o que eu estou ganhando com isso, o que isso vai me trazer, eu vou ficar aqui até parecer algo melhor, que no Isso final fala das o Bauman. contas relações líquidas. Isso é, cara, a gente vê isso escancarado hoje em dia, mas é algo que quase 50 anos atrás já estava sendo plantado uma sementinha para o Bauman vir em 30 anos depois, 20 anos depois e traduzir isso no que a gente enxerga hoje na palma da mão o tempo inteiro. Que é a coisa do menu, já viu você falar muitas vezes também, é um cardápio, é um menu, as pessoas falam assim. Mas né? Como você tem que escolher, depois você muda um molho, pergunta se tem lactose. Pois é. Gosto de academia, né? Assim como é um menu de iFood que você procura até pela distância, né? Tem os aplicativos, tem a distância. Sabia isso, né? Eu quero procurar em 2 quilômetros, 50 quilômetros, Em 100 São quilômetros. Paulo, Zona Oeste, Zona Sul. Eu vou até esse aqui, ó. Você vai até o quê? Não, você coloca, né? Você até Burle Marx, assim, para Não, Burle eu... Marx. Gringa, né? Tipo, qualquer um, o que vier tem que ser da hora. Se vier da Islândia, é isso aí mesmo. Uau! Mas eu vi que quando... Islândia. Eu aprendi muito sobre Tinder, né? Eu não sabia, mas quando você paga, você pode falar com qualquer pessoa de qualquer lugar. Ah, não tem Do restrição mundo. Do mundo. Não tem restrição de distância, então. Não, então, a gente, como não pagou, conseguia falar com pessoas até um raio de 160 quilômetros, 200 quilômetros. Mas a gente recebeu contatos de pessoas que estavam fora do Brasil, por exemplo. E a gente vai descobrindo todas essas coisas, né? Quando você falou do algoritmo na rede social, não, na verdade, na rede de relacionamento, tem, por exemplo, um aplicativo que só te apresenta pessoas que já cruzaram com você em algum momento. Então, tipo, você andou no shopping
cruzou com sei. fulano. Mas não que eu tenha conversado. Não, você passou pela teve pessoa. uma- Estiveram Proximidade. fisicamente na mesma território. Porque eles entendem que vocês já têm afinidades, que vocês andam nos mesmos lugares, que vocês frequentam. Olha só como eles estão construindo uma vida feliz. Você vai encontrar alguém que frequenta o mesmo shopping. Uma bolha do caralho, né? Você vai viver só aquilo Isso aqui ali. É a parece busca da isso. felicidade dá nisso. Tem um episódio do Black Mirror que é isso. Eles ficam rodando o algoritmo com algumas pessoas e fazendo... Você só descobre isso no final do episódio, mas... Por exemplo, eu e a Tati. Eu e não sei quem, eu não sei quem. Só que ele gera tudo isso em forma de filme ou em forma de ficção. Todas as possibilidades até o casamento e ver se dá certo. Se não dá, ele zera e vai com outra pessoa. E vai com outra pessoa. Ah, Quando vai ele te fazendo entrega um que tem prognóstico. 100% de match, ele fala, ó, tenta com essa pessoa. Então termina com esse casal se encontrando e tendo o primeiro encontro que você já viu lá atrás. Eu vi esse É episódio. muito bom. Eu vi esse E aí episódio. eles mas- vão tentar replicar tudo que o algoritmo fez. Mais uma vez, evitando frustração, né? É. Por que que... Ninguém gosta. Pois é, mas não é o sofrimento. cerne da evolução? É. Eu entendo que pra gente evoluir enquanto ser humano, você precisa ter níveis de frustração diários. Isso aqui eu não consigo, isso aqui eu não posso, isso aqui eu preciso me esforçar mais, isso aqui não é pra mim. Você fala Essa- evolução do sentido de amadurecer. De amadurecer, de evoluir enquanto ser humano, para seja lá o que for. Mas para sair do lugar de que você tá, do movimento em si. E aí, quando não tem a frustração, que você falou dos alunos, por exemplo. Eu comecei uma faculdade agora há pouco tempo e aí a minha sala eram pessoas de 17, 18 anos, eu era mais velha da sala. Eu percebia que existia essa coisa da comodidade também. Isso aqui tá cômodo, mas ao mesmo tempo eu posso conquistar o mundo. Mas às vezes sem dar um passo para frente. Uhum. Aqui no lugar que eu tô. Porque frustra, eu acho. O quê? Não sei. Se expor ao risco de ter sim, alguém claro. que não vai dar certo. Bom, amor romântico, há muito tempo, desde a Idade Média, se fala que sempre dá errado e sempre leva ao sofrimento. Então, E também o povo resolveu fugir disso. tem um ode também ao especial, ao extraordinário, né? Ao que você sempre tá... Você provavelmente tá perdendo algo melhor, né? Por mais que seu relacionamento seja bom, por mais que seu emprego seja bom, vem sempre você sobrecarregado sobre coisas. Será que é bom mesmo? E tem um nível de tédio, né, no cotidiano. Eu tenho a impressão que quanto mais se enche a bola, veja, filosofia, você perguntar para a filosofia o que é felicidade, dá um monte de vai e volta e não há consenso. Na realidade, não há consenso sobre quase coisa nenhuma. Mas, assim, com toda a propaganda que se faz de felicidade hoje, ela complica um pouco esse nível de você lidar. A pergunta é, por que eu tenho que me frustrar? Ela está falando que frustração leva ao amadurecimento. Aparentemente, esse é um entendimento há muito tempo que leva mesmo, né? Mas quem disse que eu quero amadurecer? Tem Eu essa quero. também. É Eu verdade. quero Quero chupar prolongar. chupeta para baixar Tão a feliz. ansiedade. Nossa, tem essa Eu agora. sei, né? é isso que eu tô falando. Não, isso não é gerado por IA, gente. Só por Aí, ó, olha. mais uma vez, eu acho que essa foto, pelo menos a foto que eu vi de um pessoal na praia, uns adultos de chupeta, parecia muito gerado por IA. Eu acredito que o ser humano é E aí, capaz de fazer isso. Será que foi? A gente consegue checar? Vamos checar. Eu também isso acredito, tem uma onda uns absurdos. tem uma onda que há algum tempo atrás, eu sei porque eu cheguei em algum programa, algum episódio do Linhas Cruzadas que você gravou. O Linhas Cruzadas começou em janeiro de 21, então foi logo no começo, no meio da pandemia começou. E eu lembro que a gente fez um episódio que tinha um bloco que mostrava várias pessoas ou em berço, ou com chupeta, ou brincando no chão com brinquedo infantil. Assim como o tema do Reborn, Aham. o bebê Reborn, né? Assim, o bebê Reborn também, outro dia eu descobri por conta de uma jornalista que esse assunto já está circulando aqui no Brasil, por exemplo, já há uns 12 anos. Nossa. E só esse ano. Bebê Reborn. E agora bombou. Faz sentido, Né? é verdade. Já está circulando, então, eu acho que a infantilização é um projeto de vida. E você falou da coisa da paixão, né? De querer viver o especial o tempo inteiro e tudo mais.
Pondé fala muito Como se fosse de possível, existir diferenças de tipo de amor, que tipo assim, tem a coisa da paixão e tem a coisa do amor mesmo, e diferentes tipos de amor, né? Já vi o Pondé falar sobre isso e acho Quando que você vai traduzir as palavras do grego, são vários tipos mesmo. Há 2 anos atrás, como alguns de vocês devem saber, eu tenho uma coluna na Rádio Bandeirantes, quarta e quinta-feira, né, no jornal Gente, já há uns 2 anos. E é um pouco menos que isso, nós fizemos 2 emissões, que aliás não foi nem no jornal Gente, foi à tarde, com jovens de 18, 19 anos, bem assim, jovem, bem Y mesmo, aquele que ganhou o iPad no berço, sabe uma coisa assim, né? E aí chamam de nativo digital por causa disso. E aí, esses jovens, fizemos um programa com eles, conversando com eles. Fizemos uma seleção de casting, como se fala, e eles escolheram a pauta da emissão. Tá? Escolheram qual era o tema que eles queriam falar no programa sobre eles. E o que eles escolheram? Medo. Medo. Ao contrário do que a gente imaginava, que eles iam escolher sexo. Você pensa jovem de 18 anos, você pensa que eles querem transar o tempo inteiro, né? Então, né? Porque você não lembra quando você tinha 18 anos que não era bem assim, né? Você não transava o tempo inteiro, né? Porque tinha um monte de coisa para fazer além disso. Mas, ou que queria falar, sei lá, relação com os mais velhos, ou repressão social. Essas coisas que a gente acha que quem não convive com jovem tem um estereótipo com jovem, né? E eu que dou aula para essa moçada há uns 17 anos, muito próximo, discutindo essas coisas, isso ajuda muito a entender o mundo. Então tinha aquela imagem, não, eles vão escolher falar de sexo, liberação sexual, aborto. Ainda mais porque tinha muita menina no meio. Que nada, eles escolheram medo. Assim, majoritariamente eles votaram no tema do medo, que eles, isso não foi a gente que inventou. Então, toda vez que você ouvir falar que os jovens se acham muito evoluídos, muito seguros, nunca fale frases do tipo, não, porque minha filha é muito mais evoluída do que eu. Não fale essa frase, não. Pega o mal para burro. Ela ouve isso mal, assim. Primeiro, ela ouve que você é ridícula quando você fala isso. No ouvido dela é isso que ela escuta. Minha mãe é ridícula, né? A vida dela deu errado, então ela quer fazer projeção na minha. Certo? E como ela sabe que ela não é evoluída coisa nenhuma, ela até hoje é mais tolerante com gays, sendo ela hétero, porque isso é uma preocupação que ninguém sabe direito de onde aparece entre eles, mas é uma questão de afetividade, de convívio cotidiano entre eles, com os amigos gays que eles têm. Então, eles são muito mais acolhedores e sem preconceito com relação a isso do que as gerações anteriores. Isso é um fato, né? Mas, assim, isso não significa que não existam tensões nessa área, que quando eles não estão entre eles héteros, eles não retomem determinados comportamentos e determinadas percepções de quando os amigos gays não estão perto, tá? Mas uma coisa é certa, eles têm medo, eles acham que o mundo hoje é pior, a competição para eles é muito pior, de fato é, né? Eles não estão viajando. A competição é muito pior, que agora não basta falar inglês, tem que falar alemão ou mandarim, inclusive em Campinas, certo? Então, assim, né? Então, assim, que não dá para confiar no amor, não dá para confiar na família e nos vínculos sociais, que as pessoas são muito egoístas, inclusive eles, narcisistas, hoje é um nome chique para falar disso, não egoísta, né? São muito mais narcísicos do que eles, do que as gerações anteriores, né? Eles sentem que o mundo que eles vivem é muito mais inseguro, muda muito rápido. Então eles olham para o mercado de trabalho, para o mercado dos afetos, né, do amor, dos vínculos. Eles olham para esses dois universos com o sentimento que são universos super instáveis. Hoje está aqui, amanhã não está mais, né? Eles sentem, na verdade, que os pais cobram muito deles, principalmente porque os pais sentem que deram tudo de bom e de melhor para eles. Então eles sentem que eles não podem falhar,
que todo mundo fala que, porque como eles mexem muito com celular e não sei o quê, mexem com mídias sociais e tal, então que eles têm que saber tudo como o mundo está e como funciona. E não é nada disso. É claro que eles sabem mexer com mídias sociais mesmo. Isso, né? O que eu quero dizer é que quando você põe eles para falar sobre essas coisas, do ambiente onde eles não têm que fingir, porque eles fingem que são bem resolvidos. Eles fingem, porque os pais e os professores querem que eles finjam. Os pais e os professores querem que eles tenham opiniões muito claras e muito fortes. Querem que eles abracem a causa e resolvam transformar o mundo, quando eles estão em pânico de achar um estágio. Mas eles têm que se preocupar com o mundo inteiro. Eles têm que ser a favor das baleias, dos pobres, dos oprimidos. Mas eles têm que arrumar um estágio, né? Porque senão nada rola, certo? E então, na verdade, essa geração talvez seja a geração que tem mais medo que já caminhou sobre a face da Terra. Que tem mais medo. E que se fala mais besteira sobre eles. Besteira em cima de besteira. Essa do mais evoluído, assim, outro conselho. Não demonstre, vou falar uma para os caras e para as minas, começando com as minas. Não demonstre que você ficou muito feliz se alguém confundiu você com a sua filha, achando que você é irmã dela. Não demonstre muita alegria. Primeiro que provavelmente a pessoa estava sendo educada. Segundo, porque a sua filha sabe que isso não é verdade. E ela quer que você seja mãe dela e não irmã. Então, se alguém fizer esse comentário, não fique muito efusiva na hora, né? Controle a felicidade. Que é compreensível. Não é que não é compreensível a felicidade. Dizer, tá bonita, tá jovem, é completamente compreensível. Todo mundo quer continuar a ser bonito e jovem em alguma medida. Não precisa, sei lá, ficar o tempo inteiro se costurando, que no final você fica meio artificial também, né? Mas ser bonito e jovem é normal. Jovem no sentido de você sentir que você participa da vida, né? Isso que eu quero dizer jovem. Então, assim, inclusive do desejo e tal. Pros mano, pros caras, né? Não queira ir jamais a uma festa com seu filho para pegar as colegas dele de faculdade. Que ele vai querer morrer. Ele vai querer morrer. Ele vai morrer de vergonha. O pai dele não pode ser o tiozão da festa de jeito nenhum. Os jovens, em alguns setores, são extremamente conservadores. Extremamente conservadores. É por isso que a coisa mais fácil do mundo de levar para a igreja é um jovem. Jovem vai para a igreja assim, 2 minutos. Uma pessoa de 40 anos é mais difícil ir. Ela é mais desconfiada, ela sabe como as coisas funcionam. Você está começando a amadurecer quando você começa a não ter certeza do que você sabe. Enquanto você tem muita certeza do que você sabe, você ainda está jovem. Quando você começa a perceber que as coisas não são exatamente como você achou que era, a começar por você, né? Você está começando, então, isso é um medo contemporâneo que não tem a ver com semana passada, com Trump especificamente. Mas eu diria que, assim, a geração Y, a milênio, como se fala, ela, apesar de que ela demonstra muita preocupação, por exemplo, na hora que ela fala sobre a fome na África, é uma geração que tem uma tendência a sentir que o mundo é muito ameaçador. Porque o mundo é muito ameaçador. O mundo hoje é muito pior do que era. Muito pior. Nesse sentido da competição, da insegurança. Eduardo Bernays já dizia que a propaganda não vende só produtos, mas estilos de vida e modos de ser. A geração Z, por exemplo, influenciada pela cultura digital, transformou isso em uma forma de identidade política e social. Quem é que ganha com essa rotulagem das gerações? X, Y, Z? Olha, essa ideia de geração que a gente tem hoje, ela é em grande parte uma criação da publicidade mesmo. Os publicitários perceberam lá pelos anos 50, 60 e 70, perceberam algo que já existia previamente, que era, à medida que a sociedade moderna foi se tornando complexa,
o período de formação das pessoas se estendeu, criou-se uma necessidade de formações técnicas para exercícios profissionais que antes não existiam, certo? De aprender coisas para fazer coisas. Então, os jovens começaram a serem formados e informados, inclusive em conhecimentos que a gente chamaria de científicos. Isso, de fato, começou a criar uma espécie de ruptura naquilo que era fonte de conhecimento. A literatura mostrou isso muito bem no livro Pais e Filhos, do Turgenev, de 1861, né? Que já havia uma diferença entre um filho jovem médico, jovem em 1861, e seu pai médico de outra geração, que ele considerava, na realidade, um ignorante, um supersticioso, porque não tinha os conhecimentos da época, né? Mas o que a publicidade percebeu e criou foi gerar a ideia de geração como um grande fetiche social, certo? Que é o seguinte: a cada geração a humanidade muda, novas ideias aparecem, novos comportamentos aparecem, e aí você começa a discutir o que eles pensam, o que eles desejam, mas tudo começa com a geração baby boomer, né? Que significa muito filho, né? Baby boomer, e uma geração pós-Segunda Guerra, e uma geração, então, que foi marcada pela aquisição de gadgets domésticos. As mulheres, então, começou a existir máquina de lavar, máquina de secar, máquina de lavar roupa, lavar louça, né? Aspirador de pó, ou seja, começou a surgir um monte de objetos que, de alguma forma, emancipavam as mulheres do trabalho cotidiano. Então, o que aconteceu? A partir daí, a publicidade percebeu que ela podia criar grandes comportamentos a partir de produtos que são vendidos. E é o que aconteceu com a geração Z. A geração Z, altamente nascida, de certa forma, e criada no mundo digital, que domina o mundo digital, que os pais dependem deles para saber mexer em celular de forma rápida, grosso modo, acabou sendo transformado num objeto específico, característico, que teria, inclusive, uma outra cabeça, uma outra ideia, muito mais novo. Nada mais é, geração, nada mais é do que uma tendência do capitalismo em desvalorizar tudo que já foi feito e valorizar tudo que está sendo produzido agora. Agora, a geração Z ela é bombardeada, né, por muitos medos aí. Medo do futuro, medo da exclusão, medo da vigilância. De certa forma, a política e o marketing se aproveitam aí desse terreno fértil para vender ideologias? Por exemplo, existe uma coisa chamada ecoansiedade. Ou seja, a ansiedade, supostamente, de certos jovens, ou mesmo pais, não Z, Y ou milênio, que é basicamente a mesma coisa, com seus filhos pequenos, ansiedade com relação ao aquecimento global, né? E Zs achando que o mundo vai acabar, né? É muito interessante você falar em eco-ansiedade num país como o Brasil, quando você devia ter assalto-ansiedade antes de tudo, sequestro-ansiedade antes de tudo, celular roubado antes de tudo, porque isso está na cara o tempo inteiro e isso evidentemente já acontece. Então a geração Z também ela é bombardeada com a ideia de que os avanços tecnológicos vão tirar ela do mercado em algum momento. Agora ela canta a bola e tal, e já tem gente escrevendo coisas sobre uma geração sintética, é um nome novo que inventaram por aí. Eu acho que não pega porque é muito complicado, mas é a ideia de que a próxima geração ela vai ser uma geração que vai superar a Z, que é digital, porque ela vai estar misturada com a inteligência artificial. Aí começam a escrever isso, fazem pesquisa, jornalista, intelectual, começa a falar sobre isso, isso vai criando um enorme conteúdo e vira efeméride. Agora, essa eco-ansiedade que você citou aí, né, o medo do futuro, de uma catástrofe, faz essa geração ser mais mimada? Os pais colocam essa geração numa bolha? Eu acho que os pais colocam essa geração numa bolha previamente ao medo do aquecimento global. Essa bolha vem sendo construída antes do medo do aquecimento global, porque, e eu penso aqui em referência, por exemplo, 2006,
uma psicóloga americana chamada Jean Twenge, que estuda muito essas tais gerações aí, e virou um produto, né? Muita gente ganha vida discutindo, esclarecendo, falando qual é a próxima, comparando com a anterior. E a Jean Twenge, que é uma psicóloga americana muito competente nessa área, em 2006, se eu não me engano a data, pode ser 5 ou 7, mas não é muito diferente disso, ela escreve um livro chamado Generation Me, certo? Generation Me, 2006, né? Quase 10 anos atrás. 10 não, 20, quase 20, é pior do que eu pensei, quase 20 anos atrás, e ela fala alguma coisa do tipo assim, essa Generation Me que ela fala é uma geração que em casa riscava a parede e o pai e os pais achavam que então era um Picasso. Então ia para a escola e a professora também tinha que achar que era um Picasso, entendeu? Ou seja, os pais começaram a encher a bola dessas crianças, de lá para cá piorou cada vez mais, e aí todo mundo tem que encher a bola. Não existe não. Igual, de jeito nenhum. Não é uma ofensa. E como você vê a mão de obra composta pela geração Z? Especialistas deram um panorama de como esses jovens estão impactando o mercado de trabalho. A gente sabe que todo esse sistema de geração, a gente classifica as pessoas por geração justamente para ser mais fácil de desenvolver coisas para essa geração consumir. Então é um estudo geracional que fala, ó, a geração Z vai ter esse tipo de comportamento, o Millennium tem esse comportamento. O que eu vejo muitas vezes no mercado é que existem movimentos ou situações que são pontuais, talvez uma massa um pouco maior do que o pontual em si, que acabam afetando a imagem dessa geração. Então, dizendo que essa é uma geração, por exemplo, que não quer trabalhar, é uma geração que não tem interesse em permanecer muito tempo numa companhia. E esses casos, para mim, eles são exceções à regra. Eles querem aprender, eles querem desenvolver competências, eles querem ter oportunidades, mas eles precisam entender que tudo isso não acontece na mesma velocidade com a qual eles foram desenvolvidos e foram obtendo coisas ao longo da jornada de desenvolvimento deles. Geração Z no mercado de trabalho, as top 10 melhores histórias. E eu vou falar bem sinceramente que no início eu não acreditava, eu achava que as pessoas inventavam algumas histórias e mandavam para mim, porque tinham coisas que eu não conseguia entender como é que aconteciam. O chefe perguntou os dias que o Gen Z iria. Ele respondeu que era invasão de privacidade. As histórias começaram a se repetir. De comportamento mesmo, ir com roupa inadequada, vamos dizer assim, para o trabalho, de não receber ordem, de chegar muito atrasada. Eu acho que essa é a maior queixa, de as pessoas chegarem atrasada ou não aparecerem no trabalho e não darem satisfação. Essa questão das notícias que vão aparecendo e vão se tornando repetitivas, de alguma forma cria o quê nas pessoas que vão contratar? Desconfiança. Eu acredito que esse movimento de não contratar pessoas da geração Z, em virtude das notícias, da forma como as pesquisas têm tratado o tema e como tem se criado o estigma nessa geração, pode vir mais forte a médio prazo. Na minha percepção, vale a pena contratar, né? Essa é uma nova geração, eu diria que na verdade, é a única geração que foi formada nesse mundo digital. Então, ela tem uma habilidade para lidar com a tecnologia muito forte. Agora, ela nasceu numa época onde tudo acontece de forma muito ágil. Então, eu acredito que vale a pena contratar, mas quem está contratando precisa estar preparado para entender esse perfil, as características desse perfil e usar o máximo que puder dentro do seu contexto. Porque senão não vai engajar esses jovens. É uma geração muito tecnológica, uma geração que vai para o mundo, por exemplo, de tecnologia muito mais rápido do que outras gerações, e a gente tem um gap de mão de obra bastante grande no Brasil hoje. Então eu entendo que as empresas não podem se dar o luxo de simplesmente abandonar a contratação da geração Z, achando que isso é suficiente para ela continuar crescendo, porque ela precisa dessa mão de obra. Eu acho que é um grande conflito de gerações, eu acho de verdade. Eu acho que eles vêm para quebrar muitas das coisas que a gente acredita que sejam essenciais para viver. E eu acho que isso é normal e que aconteceu em todas as gerações. Eu acredito que em algum momento o mercado vai ter que se adaptar de alguma forma, porque hoje a geração Z já é 1/4 da força de trabalho e a tendência é só crescer. Eu acho que a gente está vivendo esse momento de transição. A palavra-chave é inovação,
criatividade e flexibilidade. Precisamos ser flexíveis cognitivamente. Mudar um pouquinho o mindset, a forma de pensar, para a gente poder incluir o diferente no nosso cotidiano. Senão a gente vai sofrer um pouquinho mais, né? Então, acho que eles têm vários entrevistados que delineiam o universo, né? Que há que contratar. Isso acho que é uma platitude, como se fala, porque é quem está aí no mercado e, de fato, do ponto de vista digital, traz um conhecimento que as gerações mais velhas não têm, porque não cresceram no meio desse negócio. Então, isso é uma platitude, como se diz, é óbvio, né? Não pode abrir mão disso. Agora, é interessante porque, assim, essa ideia de que o novo vem para quebrar coisas que a gente considerava necessária e eles vão nos ensinar que não são necessárias, isso é típico da experiência moderna, Andresa. Típico. Chega a ser repetitivo. A modernidade, como se fala no mundo corporativo, tem um DNA. Né? No sentido que eles falam no mundo corporativo. Esse DNA é o seguinte: o que passou não presta. Quem veio antes é que tem que Não se adaptar presta. sempre. Quem veio antes é que tem que se adaptar ao que é novo, a quem é novo. E aí você tem uma série de problemas, porque é o seguinte, porque se a geração Z, ou seja lá qual for, mexe melhor com o mundo digital, certo? O que é absolutamente verdade, quem disse que eles têm alguma coisa a ensinar aos mais velhos do ponto de vista de relações humanas? Quem disse isso? Sabe por que eu sou capaz de chegar a pensar assim? Porque, como dizia o velho Marx, a infraestrutura, ou seja, a rapidez, a eficácia digital, o mundo inteiro digital, faz com que eu aqui em cima, na superestrutura, comece a acreditar que se aqui no mundo digital da produção eles são muito ágeis, então eles devem ser mais ágeis e eles estão vendo um mundo que eu não enxergo, para onde o mundo está indo. Então eu acredito que eu sou obsoleto, entende? Então eu tenho que me adaptar a eles o tempo inteiro.